Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. O evangelho hoje tem tudo a ver com a nossa comunidade. Não é o evangelho de Lucas 5,4, que é aquele que dá nome à nossa comunidade, mas é o seu paralelo no evangelho de Marcos. É o evangelho da chamada dos 4 primeiros discípulos. Jesus está passando à beira do mar da Galileia, vê Pedro e André e o chama, depois vê Tiago e João e também o chama dizendo: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Meu irmão e minha irmã, Jesus escolheu os seus apóstolos. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós para que vades e produzais fruto. É o Evangelho de São João, capítulo 15. Jesus escolhe aqueles que quer e o chama a uma vocação específica. E estes discípulos, esses primeiros frutos da Galileia, são aqueles que o Senhor escolheu para ser as suas colunas e depois chamará ainda outros para serem os seus apóstolos, as 12 colunas da mesma igreja que eu e você professamos. A nossa igreja, ela cresce e se desenvolve com base no testemunho destes homens. Sim, crescemos apoiados na palavra de Deus, mas a nossa igreja nasce do testemunho dos apóstolos, aqueles que viram, ouviram e tocaram com suas mãos a palavra de vida eterna, o Verbo encarnado, o Filho de Deus. Este chamado particular que Jesus faz aos apóstolos de segui-lo é maravilhoso, porque não serve só para eles. Cada um de nós, na nossa vocação, eu como sacerdote, meus irmãos como consagrados e consagradas, os bispos, o Santo Padre, o Papa, os casados, os solteiros, os jovens, os anciãos, as crianças, todos nós devemos também, e assim nos ensina a Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, claro, nos ensina que todos nós, em virtude do batismo, nos tornamos missionários, pescadores de homens. E o segredo para sermos pescadores de homens, primeiro, seguir Jesus. Não ir na frente dele, não achar que a gente sabe mais do que Jesus. Às vezes a gente corre esse risco, os padres então especialmente, né? A gente acha que sabe mais do que Jesus, a gente quer inventar os planos e falar: Jesus, assina aí que esse plano é bom. As novas comunidades às vezes também caem nessa armadilha, mas eu e você, todos nós somos chamados a seguir Jesus. E como se faz para seguir Jesus? O seguimento de Jesus se dá principalmente, como nos ensinam os santos, os maravilhosos santos, que são o evangelho vivo da nossa igreja, com a oração. É a oração que abre o coração para saber aquilo que Deus quer. É a oração que me coloca em sintonia com o Sagrado Coração do Senhor, com aquele que deve ir à minha frente. E assim, eu olhando para Ele, posso segui-lo. Eu olhando para os pés do Senhor, posso seguir com segurança. Esse é o chamado meu e seu, de cada um de nós, de sermos pescadores de homens. Homens, mulheres, crianças, adultos, drogados, assassinos, corruptos, todos esses foram chamados. Todos esses merecem receber a palavra, todos esses. E a nossa pregação deve ser uma só. É aquela que Jesus diz também neste Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. Então nós, em primeira pessoa, devemos ser aqueles, como fiéis discípulos do Senhor, a procurar com todo o coração, com toda a mente, com toda a força, com toda a nossa alma, de nos convertermos, de mudarmos. Podemos cair, mas nos levantarmos. O problema, a vida de santidade, meus irmãos, não é fazer sempre tudo certo. A vida de santidade não é não errar nunca. A vida de santidade é cada dia que eu cair, eu vou me levantar. Eu vou me levantar e perseguir, eu vou me comparar ao dia de ontem. Hoje, eu consegui fazer melhor aquilo que eu fazia de errado ontem? Consegui mudar? Eu vou olhar para mim mesmo e olhando para o Evangelho, eu vou ter um modelo e olhando o meu passado, eu vou poder dizer: eu fiz um passo a mais ou não fiz? Eu continuo na mesma
ou não continuo? Peçamos ao Senhor que nos ajude a segui-lo com esta pregação. Convertei-vos e crede no Evangelho. Essa tem que ser a pregação nossa constantemente para nós mesmos e para os outros, lançando as redes. Nós devemos simplesmente lançar as redes. Os peixes se encarregará o Senhor, mas nós devemos lançar as redes, seguindo sempre o Senhor. Oportuna e inoportunamente, lançar as redes, seguindo o Mestre. Tenhamos os olhos fixos no Senhor. Deixemos que Ele vá à nossa frente. E se o pecado não te faz capaz de olhar para o Senhor, então pelo menos olha para os seus pés. Pede ao Senhor a graça de ver os seus pés. E se não consegue ver os seus pés, pede ao Senhor a graça de pelo menos ouvir o rumor de seus passos. E atento ao rumor dos passos do Senhor na oração, pouco a pouco vamos progredindo, seguindo o Senhor, lançando as redes, a fim de que todos, homens e mulheres, todos filhos e filhas de Deus, possam ser recolhidos nesta imensa rede que é a misericórdia do Senhor. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e uma boa semana a todos. E você? Por acaso você foi pescado pela palavra de alguém? Você é fruto de alguém que insistiu? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu testemunho, pode não citar o nome da outra pessoa. Se você quiser, diga como foi essa experiência de ser pescado pela palavra do Senhor, de ter um pescador que levou a você a palavra e te trouxe para a salvação. Um grande abraço, Deus abençoe.